Chegamos no segundo tópico da nossa lição e o tema desse tópico é: o céu e a terra observam. Irmão Lucivaldo, que exemplo Tiago dá para ilustrar a hipocrisia da conversa fiada sem ação? Essa pergunta me fez lembrar as palavras do Senhor Jesus, né? Que ele dirá àqueles que hão de herdar a salvação, que eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estava nu e vocês me vestiram. E o apóstolo Tiago vai fazer referência a isso, né? A religião na prática, não apenas em palavra, em conversa fiada, como a pergunta fala, né? Porque às vezes nós dizemos que amamos e esse amor não se materializa. E é lindo a gente ver assim que Deus coloca sobre nós essa obrigação, ao passo que alguns têm dificuldade com isso, de ser exigido deles que doem, mas Deus faz assim para que nós vençamos o egoísmo, né? E de fato existem pessoas que precisam de nós neste mundo. E o nosso cuidado, o nosso amor, as nossas obras, sem segundas intenções. A nota fala disso que me chamou muita atenção, né? Eu queria até trazer um exemplo assim, jamais para ofender nenhum dos irmãos que talvez tenham praticado isso, mas quantas vezes nós convidamos pessoas para vir receber cestas básicas na igreja ou algum outro tipo de ajuda e as pessoas precisaram se expor e até segurar o pacote da cesta básica na igreja, na frente da igreja, assistir o culto todinho para depois voltar para suas casas, né? E eu fico assim pensando, né? A gente faz, nunca fazendo troca com a alma, né? Ajuda, como Jesus ajudava. E naturalmente esses corações estarão abertos para conhecer mais desse amor que se manifesta em boas obras, né? Obras de justiça, obras que são resultado de um amor para com Deus e para com os filhos dele neste mundo, né? E é importante que nós não sejamos hipócritas, né? Dizendo amar e não amando de verdade com as nossas obras, né? Exato. Essa primeira frase da nota, ela nos diz assim: o sermão mais eloquente que podemos pregar sobre a lei dos 10 mandamentos é o ato de obedecer a ela. Às vezes nós queremos falar. Não, eu vou falar, eu vou pregar sobre a lei, sobre a caridade, né? Mas a pregação mais eficiente é aquela que é vista. Isso. E não aquela que é ouvida. Então, aquela que é vista através da minha vida, aquela que é vista através do meu testemunho diário, quando exposto às diversas situações do dia a dia. Aquelas situações tranquilas e também aquelas situações mais desafiadoras. O irmão fez menção de uma situação onde, muitas vezes, numa suposta boa intenção, nós expomos pessoas que são bem maltratadas pelo inimigo e, às vezes, numa boa intenção, nós ainda a expomos e trazemos mais vergonha para aquilo que elas já, enfim, se sentem assim inferiores, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado para que, no intuito de realizar uma ação de bondade, a gente não esteja apenas fazendo uma ação egoísta, né? Correto, irmão. E assim, a gente faz o bem sem querer se exibir, né? Ser visto. Conforme disse Jesus, né? Se você der a sua esmola com a mão direita, a mão esquerda não precisa nem ficar sabendo. Correto, né? Dizendo que não precisamos tocar trombeta diante de nós, não precisamos criar alarde e registrar aquilo que De bem que nós de temos bem feito, está né? sendo feito, exato. Deixa que Deus registre isso e fique lá nos livros celestiais, mas não para nos amostrarmos nesse mundo aqui. Jesus vai manifestar no último dia, né? Exatamente. Muito bem, novamente aqui confirmando essa questão da prática como um testemunho da fé que está dentro do nosso coração. E que não adianta nós falarmos para aquele que pede socorro a nós, que, não, eu vou orar por você. A ação tem que acompanhar. Alguém já orou, se a pessoa chega até nós, agora é a parte da ação, não de mandar, vá em paz, que, enfim, conforme já foi comentado. Pergunta B, o que realmente significa a genuína crença em Cristo? Se eu creio em Jesus de verdade, eu vou manifestar estas obras. E
o texto aqui de Mateus, que foi trazido para o estudo, muitas vezes nós, tendo a crença numa mensagem tão pura como nós temos, né, verdadeira, ainda estamos com o coração dividido, servimos a dois senhores, temos interesses diferentes e às vezes até conflitantes, e eu quero ser cristão, mas eu não estou manifestando as obras que se espera de um cristão. Então, a fé dos crentes, nos dias de hoje, quando a gente vive relativa paz, precisa estar sendo exercitada para quando a prova maior vier, a gente de fato dá testemunho disso e o mundo espera ver em nós. E eu fico pensando nas palavras do Senhor Jesus, lá de Mateus capítulo 5, verso 16, né? As pessoas precisam ver as nossas boas obras para glorificar a Deus. Esse é o propósito delas, né? E a gente vai entrar mais em detalhes nessa questão da fé e as obras no contexto da salvação, mas Jesus falou que as nossas obras têm esta função. O mundo precisa ver e eu preciso ter esta fé verdadeira que se manifesta em boas obras. E aí eles vão glorificar a Deus na minha vida, pelo meu testemunho. Certo, muito bem. Então, novamente aqui confirmando esta relação entre a fé verdadeira e as boas obras. Uma fé que não é verdadeira, ela não está carregada disso, né? Mas a fé verdadeira, ela tem essa conexão. E o céu e a terra observam todas essas ações e precisamos dar esse bom testemunho.